Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos por tuas muitas misericórdias, Amém, por tua Pai. bondade, por essa graça que está sendo manifestada cada dia em nós. Te agradecemos pelo dia de hoje, pelas vitórias, pela expressão de teu nome, pela glorificação de teu nome em nosso viver. Te agradecemos pelo Espírito que está nos conduzindo a toda a verdade. Essa noite queremos abrir o nosso coração. Te agradecemos pela presença do irmão Mauri, irmão René e os outros irmãos Amém, que não Pai. puderam vir. Te pedimos, Senhor, que fales a nosso coração com tua palavra. Queremos continuar ouvindo e te conhecendo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Ó, e nós Amém. estamos Aleluia. falando de santificação, né? E nós estamos já falando antes da gravação, mas nós começamos em capítulo 5 de Efésios, versículo 23, 24 e 25, né? Quando disse que o Senhor amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para santificá-la e por meio da lavagem da palavra. Então, Amém. então nos levou para que é a santificação? O que significa santificação, né? Nós entendemos que desde o momento que nós crimos, a confirmação que começou o processo de santificação em nós é que recebemos o Espírito. Esse Espírito que nós recebemos de Deus é santo. Amém. É. Então, o ponto de partida não está no que aconteceu comigo, senão quem eu recebi. Então, a confirmação da fé que nós estamos crendo, qual é? Recebemos o Santo. Que lindo, né, Amém. irmãos? Amém. O Espírito da verdade, o Espírito da filiação que está em nós, né? O próprio Espírito, como fala Romanos 8, disse que o próprio Espírito testifica com o Com nosso o nosso espírito Espírito, que que somos somos filhos de Deus. filhos de Deus. Então, podemos dizer que o ponto de partida da santificação é essa declaração. Eu sou filho de Deus pela fé. Amém. Agora, como que ele está operando? Por meio da lavagem da palavra. Palavras. Muito bom isso aqui. E o capítulo Amém. 2 de Hebreus, versículo 11, nos ajuda. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Aí. Dizendo, Irmão, como entender esse versículo? Lendo o versículo anterior. porque convinha Aí. que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Aí. Amém. É isso. Aperfeiçoasse Aí. por meio de sofrimentos, Aí. o autor da salvação deles. Isso. Amém, irmão? Aí então você vê, quando nós falamos da salvação, nós estamos falando de quê, então? O processo de santificação. Porque a Sim. salvação já aconteceu, mas ele vai ocorrer em sua plenitude conosco só quando o Senhor vem. Nós já experimentamos a filiação, experimentamos, mas apenas em Cristo, por causa da É. fé. Por isso que o versículo 10 convinha que aquele por causa, por quem todas as coisas existem. Você vê aqui, irmãos, Deus nunca teve um plano B. Deus realizou todas as coisas tendo em vista seu filho. Meu filho. Convergeu, como fala lá em Efésios 2, capítulo 1, versículo 9, né? Quer ir lá, irmão? Depois voltamos aqui. Vamos lá, vamos lá. Versículo 9 e 10. É, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Aí, Olha, desvendando o mistério da sua vontade. sim. Segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de Amém. fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como da terra. Viu? Amém. Ou seja, Deus tinha traçado o plano no seu filho. Porque, irmãos, nós sabemos que o homem que Deus criou, quando ele coloca no jardim,
Esse homem que Deus criou, Deus não tinha esperança nele, né? Deus não colocou seu plano nesse homem Adão. Embora através dele que vai se multiplicar essa raça humana e no Sim, futuro viria aquele pela qual Deus traçou todo o seu plano. Convergiu todas as coisas naquele que no futuro, que na Bíblia chama na plenitude do tempo, né? Então, sim, o plano de Deus estava traçado não em Adão, e sim em Cristo Jesus. em Cristo. É. Por isso que o autor da salvação era conhecido antes como. E 1 de Pedro fala, versículo 1:18, né? Que versículo 1:18, podemos ir lá. 1 de Pedro 1:18, né? Importante isso aqui. 18 e 19. 20 também. Pode ler, irmão. 1 Pedro, 18 ou 20. capítulo, 1, capítulo 18. 1, né? Sim. Versículo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como se de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Esse versículo é maravilhoso. Porém, manifestado no fim dos tempos, por Isso. amor de Deus. Isso. Ele fecha com aquele versículo Fecha. totalmente, né? Esse aqui, irmãos, tem que ler junto com o capítulo 16 de Romanos, versículo 25. Capítulo, É. essa sequência é maravilhosa, irmão. Sim. Capítulos, Romanos Romanos. 16. Isso. O Carlos quer ler, irmão? De repente. Então Pode ir, tá irmão. bom. 20, 25, 26 e 27, irmão Carlos. De Romanos 16. Tá, só um pouquinho. Deixa eu procurar aqui. Tá bom. Romanos. Romanos, só um pouco. Deixa eu abrir aqui. Se eu estava ouvindo a sequência aí. Romanos, O irmão já tá lendo assim com a visão normal? Ou tem hum, dificuldade? tenho que usar óculos, sim. Sim, Romanos 16. Eu vejo um pouco mais ou menos normal, mas 16 quanto? sim. 25 ao 27, irmão. Versículo 5 ao 27. Isso. É. Romanos 16, né? Isso. Capítulo 16, do Do versículo 5 ao 25 ao 25. 27. Ah, Isso. 25, tá. Tá bom, escutei errado. Tá, já vou ler, só um pouquinho. Ora, aquele que tem um poder para vos confirmar pelo meu evangelho, Isso. segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, porém agora revelado e trazido ao conhecimento pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que Acho que todas as nações, crendo, venham a obedecer a Ele pela fé. Ah, que Sim, amém. impressionante. ao um, Que, A que único. sim, palavra, irmão. Eu acho que sim, eu acho que eu tinha pulado essa palavra, hein? sim, Pode ler, ao irmão Carlos. único, Isso. sim, ao único sábio Deus seja a glória por intermédio de Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. Aleluia. E como Que que é palavra, hein? a versão King James ali, irmão? Você tem, né? A King James eu tenho no celular e tô na Ah, Bíblia lá em cima. ah, Aqui eu tá. tô com a Mas, Ara. Pode ler a Aqui eu mas área, tô com esse a irmão aqui, Ara. Carlos. mas esse aqui é o Tim King James, o Ah, que esse eu é King li. James. Ah, que lindo. Sim. Essa é King James. É, não, Na Ara impressionante. fala assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, irmão, Hum, e a isso, pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, isso, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, isso, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao isso. Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Puxa vida. Amém. Aleluia.
Então você vê que como é que nós fomos resgatados de nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Pelo precioso sangue conhecido Antes da antes da fundação. fundação. E como que é chamado isso em Romanos 16? O mistério de Deus oculto, É o guardado mistério em guardado. silêncio, guardado em silêncio, nos tempos eternos. Agora, irmão, fala para mim se não é extraordinário quando fala do sangue, né? Porque o que que aconteceu lá no primeiro casal criado? O que que Deus fez, irmão, quando eles pecaram? Não derramou sangue ele mesmo? Derramou sangue. Então, desde Adão, ele vem falando algo que era mistério e que as pessoas faziam em obediência, como Abel. Abel sacrificou, ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. Por que que foi um excelente sacrifício que Abel ofereceu e não Caim? Porque teve derramamento de sangue. Porque Porque falava desse porque mistério oculto. Pode falar, Marcelo. esse era isso era uma tipologia, não podia Isso. mudar. Esse princípio não pode mudar. Muito bem. É uma tipologia. Porque justamente quando você traz a experiência através do percorrer, quem que patentou o derramar sangue depois? Através das eras. Não foi o povo de Israel? Sim, Era algo próprio de Israel que eles praticavam derramamento de sangue, né? Mas não pertencia a eles somente. Deus lhe dava, ó, desde que da criação, com todas aquelas pessoas que Deus lhe dava, não era assim, como por exemplo Noé, quando desceu da arca, o que ele fez? Ofereceu aqui, o que que ofereceu para Deus? sacrifício. Sacrifício. De onde que ele tirou? Esse era o mistério de Deus, que na obediência não estava revelado, mas era um mistério de Deus oculto em Deus, sendo praticado por ele sem entender. É, e Jó também. Isso. Sim. Então, por que que nós estamos falando isso? Porque agora, disse, ó, 1 Pedro, tem que voltar lá, né? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz. Sabendo isto que não foi por coisas perecíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado. Porque, irmãos, qual que é o problema do homem? Ele está debaixo da condenação. Precisava o resgate. Então, por meio de Jesus Cristo na plenitude do tempo, que já era conhecido, né? Por que esse é o evangelho maravilhoso? Paulo, ele diz, segundo o meu evangelho, fala, né? Por que que ele fala segundo o meu evangelho? Porque nesse momento ele está sendo o pregador daquilo que Deus realizou em Cristo. Aquilo que ele anunciava aos gentios era a comissão que Deus deu. Então ele identifica o evangelho como algo particular. Não que seja o evangelho dele, né? Mas ele está dizendo que por meio dele que está sendo anunciado o evangelho aos gentios. Deus deu isso aí. E os romanos, que eram gentios, estavam recebendo o evangelho por causa da pregação dele. E o que continha o evangelho? Esse mistério de Deus que era oculto, mas que agora Estava sendo revelado. está sendo revelado. E o que estava sendo revelado? Várias coisas. Em primeiro lugar, aquele mistério, aquela prática que não tinha sentido para eles, que era só obediência, né? Sacrifício de animais. Puxa, ano tras ano ofereciam sacrifício a Israel, né? Sem entender. E Deus não se agradava do sacrifício. No capítulo 10 de Hebreu fala, né? Mas Deus mostra que aqueles sacrifícios tinha um endereço, que era o filho dele, que o sangue dele, que era conhecido antes da fundação do mundo, era derramado para resgatar a humanidade e não somente Israel. Não é maravilhoso isso aí? É extraordinário, irmãos. Amém, irmão. Que Que, resgate, que, né? Que que resgate. resgate, né? Por isso que convergiu todas as coisas na plenitude do tempo em quem? Em Cristo. Porque Por isso somente que a, ele. a obra é centralizada em Cristo. Exatamente. Porque a gente Então, tem falado direto, nada é feito fora de Cristo. Ô, Vitor, sim, irmão. deixa eu fazer um comentário. Sim, Aí, quando a gente vai para Gênesis, ele tem muita coisa para falar. Por sim. exemplo, a gente pode até dizer que eles não entendiam muito bem que um sacrifício representava Cristo. Ou seja, isso que eles não entendiam, que representava Cristo, né? Sim. Mas no fundo,
eles, como pecadores, reconheciam que alguém tinha que morrer no lugar deles. Porque quando você olha aqui ali em Gênesis, o homem pecou e se escondeu, perdendo a presença de Deus. Não, não é que Deus não queria ver eles, Deus sabia de fato onde eles estavam, né? Mas eles estavam se escondendo de Deus, e Deus foi à procura deles, e a resposta deles é aquela inúmera justificativa, né? E fizeram folhas de figueira, tentando cobrir a desnudez, o pecado que separava eles com Deus. Então, tentando cobrir agora, Deus vai me aceitar, mas não podiam, né? Mesmo assim se escondiam. Aí o que o Senhor fez? Sacrificou o animal e colocou no lugar deles o animal, porque eles eram merecedores daquela morte por causa do pecado. Sim. A partir daquele momento houve uma transmissão não teológica, não sei se dá para entender, não é a teologia que a gente Não. entende hoje. A gente entende muita coisa hoje em dia, né? Hoje em dia. Mas eles não entendiam a teologia. Eles estavam entendendo que talvez Adão deve ter explicado para os filhos, né, com certeza, Sim. para Abel e para Caim, o que aconteceu com eles. Isso houve uma transmissão progressiva. E como eles são um povo de princípio, né? E eles guardam muito aquilo que Deus revelou para eles, foi uma revelação, né? Então, daí para frente, os outros também praticaram. Por exemplo, Abraão praticou isso, Isaac praticou isso, os patriarcas praticaram isso. E assim por diante, até que começou a lei também, onde também foi praticado de maneira muito mais forte aquilo, né? Já no tabernáculo, tudo isso aí. Então, quer dizer que, deixa só um pouquinho mais, para cobrir a vergonha deles, precisava ser derramado um animal. O animal tinha que morrer no lugar dele. Então, no fundo, pela consciência que eles tinham, porque a gente está falando na era da consciência ainda, né? Já tinham isso que se eu sacrifico um animal, eu estou em paz com Deus, porque Deus fez com Adão aquilo. E Sim. agora eu vou fazer a mesma coisa de novo. Mas é assim, mesmo não pecando, entendeu? Não é porque pecou. Mesmo não pecando, porque Abraão não é que pecou. No caso do Jacó, é por um acaso se pecava, né? Não é Jacó, Jó, quer dizer, Jó, né? Por Sim. acaso pecando, né? Então eles tinham a consciência de ser pecador e por outro lado estavam vendo que aquele animal podia substituir ele para poder não ser condenado, né? Sim. Não sei se você entende o raciocínio meu, mas vai por aí, né? Isso. Na obediência, né? E você Obediência, sabe, né? o Carlos, que trazendo nessa linha que nós estamos apresentando, nós mostramos que na pessoa de Cristo, Deus convergiu todas as coisas para que na Claro. plenitude do tempo ele se torne aquele que resgata o homem que está debaixo da condenação. Então, nós podemos dizer que em Cristo agora nós somos o quê? Somos filhos da luz, nós somos agora filhos de Deus, nós somos nova criatura, nova criação, nós somos membros da família de Deus, somos a igreja. Tudo isso, né? Mas é incompleto, irmãos. Porque o resgate que ele faz, o que ele fez, não é simplesmente nos tirar de nossa condição de condenação, é nos tornar filhos, ou nos levar à filiação plena. Por isso que é Amém. santificação, nós falamos assim, né? Por exemplo, olha esses versículos aqui. Hebreus 10, 10. Olha que interessante. Vamos lá primeiro. Hebreus 10, 10. Depois voltamos lá em Hebreus capítulo 2, versículo 11, né? Vai ser importante aqui. Hebreus 10, 10. Antes do 10, você tem que entender, nessa vontade diz o 10, né? Qual que foi a vontade? É o que ele vem falando do versículo 1 até o 9. Que o Senhor disse que ele não se agradava do sacrifício de animais, que ano tras ano eles praticavam, certo? Ele, versículo 1 disse isso, né? Aqui no. O versículo versículo- 5 fala muito bem, Isso, 5 e 6. isso, irmão, exatamente. O 3 primeiro. Porém, por meio Sim, desse sacrifício, se fazia recordação apenas dos pecados. Tá exato. lembrando, né? Pois é impossível que o sangue de touros e de bois tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, essa aqui é uma versão diferente, a 21. Por isso, entrando no mundo, ele disse: Tu não quisiste sacrifício e oferta,
me preparaste um corpo. E aqui ele faz referência a Salmos, aonde dá referência específica do Senhor declarando isso. O Senhor Jesus dizendo isso. O que ele disse? Logo a eu entrar no mundo, o que Deus fez para Jesus Cristo? Um corpo me preparaste. Então, essa afirmação declara que Jesus tinha a persistência. Nós temos bem claro isso, mas é bom trazer, não é? Porque nesse Sim. versículo aqui, é impossível que o sangue de touros e bois possa remover os pecados. Por isso, a entrar no mundo. Olha que impressionante. Ele disse: Tu não quisiste sacrifícios e ofertas, logicamente de animais, mas me preparaste um corpo. Olha que impressionante. Um corpo me formasse, ele está Um aqui, né? corpo me formaste. Não te agradaste, irmão, versículo 6. É, Não te agradaste de holocaustos, de ofertas pelo pecado. Que ano tras ano você praticava, né? Então é que ele diz, versículo 7. Como a versão Ara que diz aí? é, aqui fala assim, no versículo 5, por, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formasse. Não te deleitaste com holocaustos e Uhum. oferta de pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem como isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Uhum. Remove o primeiro Aí, para estabelecer o segundo. aí. Então, aí é interessante, por isso que nós estamos falando assim. Ele disse no Ó, o 10. 10, né? Desculpa, eu Isso, não parei. Nessa é, vontade é que temos sido santificados. Que isso, a palavra que levou veio a santificação, né? exatamente. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Todas. Então, aqui a santificação é passado, presente ou futuro? Parece presente, né, irmão? Porque, Ele diz, nessa vontade é que temos sido santificados. E então, se você. Isso. aí aí vem do passado, né? Por quê? Porque os versículos, os 9 versículos te mostra que a vontade de Deus não era esse sacrifício de animais, e sim o sacrifício do filho, a morte Sim, dele. Então, na morte do filho, o que aconteceu posicionalmente? Fomos fomos santificados. santificados. Isso. Então, se você olhar do ponto de vista do que Jesus fez, quem crê nele é santificado, é santo. Por que ele é santo? Por que foi santificado? Porque ele crê no que o filho fez. É Crê na verdade. obra de Deus que através do seu filho fez. Isso aqui é muito importante para entender santificação. Porque se nós colocássemos santificação apenas como algo que vai partir de mim, ou que, vamos dizer, Deus vai operar em mim, então não estamos entendendo santificação. Santificação começa no que Cristo fez, É verdade. na pessoa dele e obra dele. Por isso, irmãos, quando nós vemos o que ele fez, nós fomos santificados nisso. Amém. Agora, né, entendemos 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29 e 30, né? Nós somos de Ó, Deus. irmão, Sim, só pegando que eu acho que é até importante sim. nessa colocação, muito bem colocado isso, mas olha o versículo, principalmente o 14, Isso, mas eu olha o queria 12, chegar lá. 13, 14. É o 14, né? Eu queria chegar lá porque primeiro, para você chegar no 14, Você tem precisa que. do tempo posicional primeiro. Porque Sim, o 14 ele está mostrando algo contínuo, né? Estamos sendo santificados. contínuo. Mas se você entende o que é Porque fala santificação, aperfeiçoou isso, para sempre isso, quantos são sido santificados, né? isso, muito bem. Por isso que o primeiro, antes de ler o 14, tem que ler o 10, dentro desse Sim, contexto, dentro da força do que está falando ali. sim. Nessa vontade é que temos sido.
santificados. Santificados. Então, podemos dizer que é tempo passado. Por que passado? Porque é aquilo que Cristo realizou. Amém. O que Feito que lá. te santificou? O que ele fez. O que ele Então, fez. o que ele fez posicionalmente te coloca na santidade, na santificação. Santificação é aquilo que Deus realizou em Cristo. E isso é santificação, em Amém. primeiro lugar, para entender. Agora, olha que interessante, irmão, nesse versículo 10, ele tem várias afirmações. A primeira é que, mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Então, a santificação é o que Jesus fez com seu corpo. O que que ele fez com seu corpo? Ele ofereceu por todos nós, Uma vez por todas. uma vez por todas. Não precisa mais de um monte de sacrifícios pelos pecados. Porque Então, antigamente, quando eles faziam, não era para tirar pecados, era para quê? Irmão Carlos, você lembra, não? Era Nos para livros? cobrir, né? Não, era recordação. Versículo 3. Versículo 3 aqui. Versículo 3 diz assim: é, entretanto, nesses entretanto, sacrifícios. Pode ler, irmão fazem Maurício. recordação, entretanto, nesses sacrifícios, fazem a recordação de pecado todos os anos. Isso. Então, por que que você praticava aquilo lá que Deus estabeleceu? Era para recordar os pecados. Mas, como lemos no versículo aqui 6, né? Deus não se agradava desses sacrifícios. Por isso, o Senhor diz, né? Eis aqui, estou para fazer a tua vontade, e um corpo me formaste. E aí, no versículo 10 é maravilhoso, porque nessa vontade é que temos sido santificados. E esclarece, na oferta do corpo de Cristo Jesus uma vez por todas. Dessa vontade, fomos santificados. Então, Ô, Victor, só termina você esse aqui pode. para entender. Na santificação é assim. Só para você entender, né? Em Cristo, Uhum, quando ele morre, nós fomos santificados, porque agora é nele se executou o juízo de Deus. Então, claro. o juízo de Deus, que é a morte dele, no corpo dele, executa o juízo, ele limpa dos pecados, ele paga a dívida, e na ressurreição, lembre que é o corpo de Jesus. Isso que é importante, não é o corpo só na morte. O corpo de Jesus da morte foi como oferta, mas na ressurreição, irmãos, é glorioso, é a manifestação da eustacia. Em Cristo, as primícias, como fala 1 Coríntios capítulo 15, Sim, versículo 23, Cristo as primícias, porque ele na ressurreição, ele passou a ter um corpo glorioso. Por isso que o corpo, não pode perder essa frase aqui. No sim, corpo dele que foi feita a santificação. Então, quando você vê esse corpo de Jesus sendo oferecido e morto, isso que é importante. sim. Nós, nele, fomos santificados, viu? Neles, por isso que é nesse corpo que nós já fomos santificados. Agora sim, vendo que nós vamos desdobrar depois que o Carlos falar. Pode falar, meu Carlos? Não, só queria dizer a, a relação profunda que tem o antigo com o novo. Sim, A gente sabe que o novo é a realidade, né? sim, Mas mesmo sendo a sombra, o Antigo Testamento, os patriarcas, quando você olha principalmente Hebreus capítulo 11, né, a partir de Abel, Abel ofereceu o melhor sacrifício, né? sim, No fundo, ele entendia bem o que que era substituição, né? E que alguém tinha que redimir alguém. Então, que a maneira deles serem aceitos por Deus é alguém se oferecendo no lugar deles e que eles não poderiam fazer isso por si mesmos, né? é verdade. Vamos dizer assim, uma revelação progressiva, assim como a nossa santificação também ela é progressiva, né? Tem a posicional, tem a diária e tem a quando o Senhor voltar também vai santificar por completo, né? Que a gente está nesse processo, né? Agora, eu queria ler um versículo muito interessante, eu acho que se você puder ler, eu vou ler a minha Sim, versão também. João 8:56, e aí tem um ponto muito chave aqui, que é Abraão, que o próprio Senhor Jesus falou de Abraão, né?
falava dele mesmo, né? De si mesmo, na verdade, né? Jesus. Versículo 56. Abraão, vosso pai, Aham, alegrou-se. É isso aí? sim. Alegrou-se Alegrou-se. por ver o meu dia. Mas como que ele Puxa, podia ver o dia dele? Como que Abraão não olha, podia ver irmão, o que eu dia nunca dele? tinha observado isso aí. Como é que ele vai ver o dia dele? Porque quando você entra em Hebreus, que é outro assunto da fé, na verdade, Sim, mas mesmo assim, como que ele podia enxergar o futuro? Você vê que em Hebreu fala de uma cidade, ou seja, Abraão já estava em Canaã, mas ele não estava se fixando em Canaã, estava se fixando nas outra cidade por vir, que é a cidade eterna, né? Ele estava vendo uma visão diferente, então é que fala, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Quer dizer, Abraão nem sabia o nome de Jesus. Não sabia que ia ser crucificado, mas ele olhou, quando ele olhou aquele animal que ia ser oferecido no Monte Moriá, né? No Monte Moriá, foi isso, né? Sim, Ele sim. viajou foi. no tempo, viajou para lá de cá, né? Vamos dizer assim, para Verdade. lá de cá, a época de Jesus, né? E ele entendeu o tempo de Deus, e por isso que ele não se, vamos dizer assim, quando, eu sei que não, parece que não tem nada a ver, mas quando ele levou para crucificar o seu próprio filho, ou seja, matar o seu próprio filho, ele não se preocupou, nem estava nem aí. Aí o filho falou, cadê a providência? Cadê o animal? Aí o Abraão falou, o Senhor vai prover, Deus vai prover. Então, quer dizer, irmãos, que ele entendia que alguém ia vir nessa época, na época de Jesus, o próprio Jesus, que ia tomar o nosso lugar e que ele ia nos redimir por um lado e por outro lado nos santificar, porque nós éramos comuns, né? Agora fez um trabalho excelente, uma promessa já que ele tinha pela fé visto, coisas do futuro. Sim, E a Hebreu fala assim que eles abraçavam de longe. É essa expressão que eu uso, né? sim. Sim, Estão abraçando de longe. Então, a gente hoje não abraça mais de longe, a gente já tem, né? Já temos, já né? temos. Então, Abraão ainda pela fé viu aquilo, e isso é muito maravilhoso, né? Amém. Nós temos hoje a realidade, não apenas a sombra. Por isso que nós podemos, por um lado, o Senhor nos santificou, nos Isso. santifica e ainda vai nos santificar Aí, plenamente, né? O pleno ainda não chegou, mas muito estamos bem. nessa fase, né? Isso, irmão. Amém. Você fez um resumo agora, Carlos. Agora tirou a graça, viu? Você já fez tudo, já trouxe tudo aí nesse Não, resumo. não, mas Mas é muito tem bom o que muito você versículo. falou. Você sabe, irmão Carlos, aqui só terminando essa linha aqui, por que que é importante o 10 para depois ler o 14? Porque primeiro nós temos o tempo passado. Depois nós temos o tempo presente contínuo. Por isso que o versículo 14 que o irmão Mauri leu, no capítulo Sim, 10, nos traz essa conotação. Por que tempo passado? Porque no corpo, na oferta do corpo de Cristo, nós fomos santificados, porque nós estamos nele. sim. Fomos unidos a esse corpo, que Efésios 5 vai apresentar o corpo de Cristo, que somos nós, que é a igreja. Nesse corpo que primeiro foi oferecido, né, que pagou o Amém, preço, que nos trouxe a amém. justiça, nós fomos santificados. Porque agora nós estamos nele. Mas o versículo 14 agora o versículo 14. Por quê? Porque por uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo. Que tempo é aí? Presente contínuo. Presente contínuo. É. Então, pode falar, irmão Maurício. Não, não é isso mesmo, presente contínuo, é isso aí. Isso. E você vê uma coisa linda aqui, irmãos. O processo de santificação é assim: a operação que vem de Deus, que produz Deus, é nosso viver. Ou seja, ele vai produzir a santificação no nosso procedimento. Mas por quê? Porque nós estamos naquele que é santo. Como fala lá em. Acho que é 1 de Coríntios, né? Que usa uma expressão muito parecida. 1 de Coríntios, acho que é 1 de Coríntios 1, 2. Olha o que diz lá. A igreja de Deus, é Sim, essa? essa Não? aí. Que está em Corinto, aos Aí. santificados, entendi, em Cristo,
Jesus, chamados para Aí, ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. aí. Como entender santificados para ser santos? Não é a mesma coisa? Porque aqui te coloca a igreja em Corinto aos santificados. E a pergunta é: como a igreja em Corinto foi santificada, irmão Mori? Pelo lavamento da água. Foi santificado pelo lavar da água, pelo lavar da água da No, palavra, né, irmão? também, mas nós limos no capítulo 10, versículo 10 de Hebreus. Ah, sim. Como que foi a santificação? No a oferta de quem? Na oferta, na Do oferta corpo do corpo de Cristo de Cristo. pelo pecado, pelos pecados. Isso. Então, como que a igreja em Corinto foi santificada, irmão René? Pode falar. Pela Pode obra falar. que Jesus realizou. É o sacrifício de Cristo é que nós fomos santificados, todo aquele que crê. Por isso que fala igreja, né? Igreja não é formada por descrentes. Apesar de que a É. igreja de Corinto tinha tudo que tinha, eles já eram santificados, mas na oferta que Jesus ofereceu no seu corpo. Agora, olha como continua a leitura. Isso aqui é muito rico. Porque ele diz: santificados aonde? Em Cristo, Tá vendo? santificados em Cristo. Somente pode ser nele. Porque ele que ofereceu seu corpo, é nele que nós fomos santificados. Mas ele continua dizendo: chamados, olha que lindo, irmãos, para ser santos de que Tanto maneira seria aqui? É nosso procedimento, irmãos. procedimento. Exatamente. Sim. Quer, quer, Diário, né? quer entender melhor aqui? Vamos lá. Colossenses capítulo 3. Olha que lindo isso aqui, é impressionante. Eu quero mostrar nos 4 versículos a santificação que foi realizada em Cristo. E o versículo 5, o chamamento para ser santos. Ou seja, nos primeiros 4 versículos do capítulo 3, você tem a ação passada, que aconteceu, que já foi realizada. Nós fomos santos, santificados. Mas no versículo 5, 6 e 7 te mostra o chamamento para ser santos. Pode ler, Mamori? Capítulo 3 de Colossenses, Versículo 1 ao 4 versículo primeiro. 1 ao 4. Primeiro. Isso. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e vive assentado à direita de Deus. Isso. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Você vê? Fala do passado, do presente e o futuro, né, irmão? Isso. Maravilhoso. Mas olha o que diz o 5 agora e 6. 5, 6 e 7. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, Aí. prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando Isso. vivias nelas. Isso. 8, irmão. É, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não Aí. mintais uns para os outros, uma vez que despistes do velho homem com seus feitos, e vos Isso. revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, Isso. no qual não pode haver, aqui nós falamos hoje, não pode haver grego, nem judeu, Não. nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Isso.
Nós estamos deixando claro, irmão, que por um lado, nós já fomos santificados. Então, como que é esse lado? É naquilo que Deus realizou no corpo de Jesus quando ele ofereceu o seu corpo. Então, na morte dele, nós fomos incluídos também. Então, isso é santificação, ou seja, o que Deus realizou em Cristo. Quando Cristo morreu, nós fomos santificados? Não, nós fomos santificados na morte e ressurreição de Cristo. Isso é importante, irmãos, Sim. porque a santificação é a ação da ressurreição gloriosa de Cristo, irmãos. Quando ele morre, é juízo, é justiça para nós, mas é juízo para ele. Mas na ressurreição é a manifestação plena e gloriosa do Filho de Deus. Então, agora sim Amém. você tem a plenitude de Deus na pessoa de Cristo, na sua ressurreição. Por isso que na ressurreição dele, o que ele levou no céu, irmão Carlos? O homem. O homem. Ah, irmão O Carlos. homem. É isso. Você vê? Por isso que você tem a santificação, porque agora você está nesse homem, irmãos. No corpo. Amém. É Você vê que muito bom. impressionante? Mas o chamamento é para quê? Para ser santos. Por isso que aqui você tem o versículo que segue, que nós lemos, né? Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí começa a Amém. descrever tudo que ele é. Agora, lembra que nós lemos lá, quando começamos a reunião, nós lemos aquele versículo 23 de capítulo 5 Efésios. de Efésios, que diz assim que é, ele morreu pela igreja para quê? Para santificá-la e purificá-la por meio da lavagem da A palavra. lavagem da palavra. Então você tem, olha como que é. Ele morreu para santificá-la. Em que momento a igreja foi santificada, irmão Carlos? A ressurreição. Isso, A ela morte e a foi, ressurreição. aconteceu, já está. No corpo de Cristo aconteceu isso na igreja. Sim. É o corpo dele. Mas, disse outra expressão, para purificá-la por meio da lavagem da palavra. Essa é a ação que é o chamamento para ser santos. Ou seja, Posicional. posicionar, exatamente. Agora, Condicional. olha esse versículo, irmãos. Efésios, não, não é Efésios, capítulo 17 de João, versículo 17. Foram as palavras do Senhor. Olha, irmãos. Capítulo 17 de João, versículo 17. Isso. Ele já lembrou. Santifica-os na Ah, verdade. santifica-os na verdade. Olha lá, a tua palavra é verdade. Esse daí dava para juntar com aquele lá, com a lavagem da palavra, né, irmão? É isso aí, irmão. Agora, como que você faz morrer a vossa natureza terrena? Por meio da lavagem pura da Da palavra, lavagem pura da palavra. que é a santificação na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é É impressionante, irmão? verdade. Você vê, Amém. você vê como que o Senhor nos deixa o caminho certo. Não é uma ação da carne, não é a energia da carne que faz morrer o terreno. É a palavra que opera por meio da lavagem. Não é mesmo? Agora, Tiago capítulo 2. Olha, irmãos, esse aqui é impressionante. Tiago capítulo 2, versículo 9. Versículo. Não é o 9, acho que é o 1, 9, vamos ver. Não, é o 2 mesmo. Não sei se é o 2, 6. Ele disse assim: fazer morrer a vossa natureza. Ali fala fazer morrer a. Não, não disse morrer, disse outra expressão. Acolher com mansidão a palavra em voz implantada. Lembra esse versículo? Sim, Mas eu estou buscando a frase anterior de acolher a palavra. O que que ele diz? Primeira de Pedro. Não, não é, é Tiago mesmo.
Ele disse assim, pera, eu vou procurar aqui. Mas é importante esse versículo, hein? Eu acho que é, ó, quer ver? Ele disse assim, não, não, não. Ele disse, usa a expressão mesmo. É, acolher com mansidão. Acolher com mansidão. Ah, vamos ver onde está isso aí. Tiago 1:21, irmãos. É, eu procuro esse versículo, versículo 21. É, tem razão, estava grifado. Sim, Portanto, despojando-vos de aí, toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com aí, mansidão a palavra em vós implantada, a qual isso. é poderosa para salvar a vossa alma. Aí você está vendo, É, ó, olha como que é. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Como que a gente faz isso? Que é fazer morrer a vossa natureza terrena, que falou lá em Colossenses, né? É a mesma coisa aqui. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Não é a mesma coisa lá? Como? sim, Como que faz isso? Acolhendo com com mansidão. mansidão a palavra em bolsa implantada, a qual, tá vendo que é a palavra que é poderosa para vos salvar, ou salvar vossa alma, que é por meio da lavagem da palavra. Sim, Santifica-os na verdade. A tua palavra tem a faculdade de te limpar. A tua palavra é a verdade. Tá boa, vendo Paulo. que impressionante isso aqui? Muito bom. É, então, só termino com essa frase aqui, né? Tem outro versículo aqui que eu gostaria de ler com os irmãos. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Eu tinha pensado nesse versículo. Olha que impressionante, irmãos. Porque santificação, por um lado, é a responsabilidade de quem? É nossa. Mas depende de quê? De nossa posição. Se eu estou na palavra, que é Cristo, ou é a mesma coisa que o Espírito, ou se eu estou na verdade, que é a mesma coisa, eu posso ter essa realidade de me revestir. Por um lado, despojar, mas por outro lado, me revestir. Você achou, irmão Maurício? Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Versículo 23 e versículo 24. 23, 24. Eu Isso. estava, você vê como o espírito leva, eu estava lembrando, falei, pô, esse versículo vai ser tocado, Sim. porque o mesmo Deus da paz vos santifique em Aí, tudo, olha lá, aí, do vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e aí. irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel o que vos chama, a qual também os fará. Irmão Maurício, como é que aquele que é fiel, ele o faz? Como que ele faz? Versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O qual Como que ele também fará. faz? Por meio da Por, lavagem. me- por meio da lavagem da palavra, né? Eu estava tentando buscar. Por meio da lavagem da palavra. É. Isso. Agora nós podemos entrar para definir concretamente o que é santificação, lendo o versículo, capítulo 2 de Hebreus, versículo 10 e 11. Vamos lá, irmãos. Termino com isso. Daí nós podemos continuar falando, né? Mas eu queria deixar esse sentimento para os irmãos daí. Hebreus, capítulo 2, Dois. versículo 10 e 11. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto os que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. É impressionante, irmão. Quando você encontra a expressão que Jesus fala a seus discípulos de irmãos? Em que momento da história dele? Lembra? Lá, lembra, em finalzinho,
de João, né? Estava falando no último capítulo ali, né? Isso. Mas que ele já ressuscitou, ele estava ainda na terra, como que é? Ele já tinha, ele ali já tinha ressuscitado, né, irmão? Por que que antes da ressurreição ele não podia chamar de irmãos, irmão? Porque ele não tinha santificado eles, irmão. Não tinha santificado eles, né? Fica, Não, você viu como fica mais claro o que que é santificação? sim, muito bom essa colocação, Sim, porque antes ele não podia, porque ele fala, vai dizer a Pedro e seus irmãos, isso. Vai dizer a teus irmãos vai dizer a seus irmãos, e meus irmãos, né? Ele fala, vai dizer a é, meus irmãos, subo para meu pai e vosso pai. vosso pai. Isso. Meu É, Deus e vosso e Deus. é isso Então, aí. então, o que que significa santificação, irmãos? Tornar-nos filhos de Deus. O problema é que muitas vezes a gente pensa que filho de Deus é quando nós cremos, e é de fato assim, mas não ocorreu em nós ainda. Por isso que nós estamos, fomos aperfeiçoados, como fala versículo 14, ali 10, 14, né? Com um único sacrifício fomos aperfeiçoados. Quem? Nós que cremos, que estamos sendo santificados. Por que que, por um lado, já aconteceu a santificação, mas por outro lado está acontecendo? Porque a realidade da santificação, que é nos tornar filho, só acontece quando ele vem, irmãos. Porque vamos ser igual a ele. A eustesia, que nós estamos falando tanto, né? Filhos plenos de Deus. Quem que até agora, vamos dizer, no corpo dele, agora ele pode ser que tem a imagem de Deus, que ele é glorioso, que ele é tudo que Deus é. Só Jesus Cristo. E nós, quando ressuscitamos, nós vamos ter um corpo glorificado, mas não vamos ser Deus. Nós vamos ser semelhantes a Ele. Por isso que esse processo de santificação é nos tornar ou nos levar a ter a imagem dele. Que vai falar Romanos 8:29. Volta lá rapidinho e voltamos aqui de novo, né? Romanos 8:29, irmãos. Olha que lindo. Pode ler, irmão Mauri. Já vai. Romanos 8, 29. 29. Está aqui. Por, porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá vendo, irmão? Amém. Seja ele o quê? O primeiro. Viu? Primeiro, né? Ele é o primeiro que fala capítulo 15, versículo 23 ao 27, né? Ele mostra ali em 1 de O Coríntios, capítulo primogênito, 15. Não, pode repetir, irmão. o primogênito entre muitos irmãos. Que impressionante isso aqui. Por isso que vai dizer a meus irmãos, né? Então, essa expressão, meus irmãos, é porque nós vamos participar do que ele é. E o que o Espírito está fazendo? Por meio da lavagem da palavra, produzindo a santificação em nós, que é o nosso procedimento, que é o nosso viver, que é nos apegar ao Senhor, permanecer nele. Nós temos essa realidade somente concluída quando ele vem. O que, que seria a santificação concretamente? Ser igual a ele, ou ter a imagem dele. A imagem dele. Exatamente. Então, a imagem dele, irmãos, é o que ele é. Por isso que ele não se envergonha, como diz lá, versículo, nós De lemos ser capítulo chamados 2. irmãos, Por que que não se né? envergonha de chamar de irmãos? Porque são iguais a ele, irmão. Ah, verdade. Tanto que santifica, versículo 11, Como os que tanto que são santifica, como os que são como os- santificados, vem de todos um vêm de um só. só. Quem é esse um só? É o próprio Deus. É o próprio Deus. E quem é que está sendo santificado? Nós em Nós. Cristo Jesus. E quem é que santifica? Não é O Cristo, próprio por meio da Cristo lavagem da Jesus. palavra? Por meio da lavagem da palavra. É isso. Aleluia! Eu paro por aqui e continuamos, hein? Que riqueza, hein? Que riqueza. É muito bom. Isso aqui precisa, logicamente, que eu fiz um resumo, né, irmão? Mas se É, nós. mas ele é bem profundo, ao mesmo Isso. tempo,
ele se completa com esses versículos, né, irmão? Exatamente. Eu acho que o 1 Tessalonicenses 5, irmãos, ele mostra que ele vos santifique por completo, é uma expressão que eu gosto muito, né? Porque por um lado já aconteceu, por outro lado está acontecendo, mas por outro lado vai se manifestar. Sim, Santificação não é meramente procedimento, é ser igual a ele, irmãos, que você vai é, concretizar quando ele vem. É maravilhoso sim, isso aqui. É muito rico. maravilhoso. Sim. Ô, irmão, é no finalzinho de Atos ou no finalzinho de João que ele fala aí, vai dizer aos. João 20. É João 20, né? É João 20. É João 20. É, tá Não, não aqui, é João 20. Eu acho que é. Vamos ver. Mateus, será? em João 20, 17 fala: Não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, né? Uhum. Mas vai ter com os meus irmãos Aí, e diz-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, aí, para o meu Deus e vosso aí. Deus. Essa é a expressão. É a primeira vez que ele chama os seus discípulos de irmãos. A primeira Porque, vez. porque agora eles vão Ele já, participar ele já, da vida de Deus por meio do Espírito a todo aquele que crê, né? amém. Antes não podia. Eram servos, eram amigos, mas Sim, irmãos é quando nós partilhamos da mesma natureza, seria, né? amém, É maravilhoso. Então, a partir dali, amém. por isso, irmãos, que a santificação não é uma coisa. Às vezes a gente tem aquele preconceito negativo, né? Porque tem uma linha de pensamento que chamado. Eu participava com a Lília, uma congregação chamada Santidade a Deus. Então, eram os puritanos, aqueles que tudo era Pois, pecado. Então, enfim, você viralizou como algo negativo santificação, porque a pessoa entende o que é algo de esforço humano, procedimento. né? Fazer com esforço humano, né, para Isso, irmão. santificação. Mas se você for realmente na palavra santificação e entrar nela, você fica admirado, irmãos. Porque é aquilo que foi produzido primeiramente. Primeiro que era um mistério, né? A Sim, santificação era um mistério. era um mistério É, oculto. Já. oculto. É. Então, e vamos dizer, Deus, como fala Romanos 11 lá, né? Eu gosto dessa expressão em Romanos 11 lá. Olha o que disse Paulo aqui. É lindo isso aqui. Versículo. No finalzinho, versículo 32, olha o que diz. Já tô tomando a parada de novo. Você vê como que é, irmão? É, porque Deus não está ótimo, irmão. Quando o Espírito está conduzindo, pode ir falando, não tem assim. Também estes agora foram. Porque Deus a todos encerrou, não é esse? Esse aí. Na desobediência, a fim de usar misericórdia para com Isso, todos, né? isso. Exatamente. Porque o mistério de Deus, oculto em gerações da eternidade, né? Se Sim, manifesta de que maneira se manifesta o mistério de Deus? É lógico que na pessoa de Cristo. Mas de que sim, maneira? Na bondade de Deus, irmão. sim, Porque a bondade de Deus é nos dar seu filho. sim. Como que Deus prova seu amor para nós que nós somos pecadores? Deu seu Filho unigênito para Tá todo vendo? que crê. Então, o mistério de Deus é revelado dessa maneira. Entendeu? É dessa maneira, a bondade de Deus. O que que fica patente na obra de Cristo? A bondade de Deus. E Pedro Sim. fala: se é que tendes a experiência de Que que o o Senhor é Senhor é bondoso. bondoso. E como que nós conhecemos a bondade de Deus? Há muita misericórdia que teve, irmãos. Sim, Nós merecíamos alguma coisa, irmão Carlos? não merecemos nada, né? Não merecíamos nada. Merecemos a morte. Merecíamos a morte. Mas a bondade de Deus se manifestou na pessoa de Cristo. Deus seja louvado, irmãos.
Amém, Glória, aleluia. glória a Deus. Aleluia, que palavra, hein? Amém, Senhor Jesus. Amém. Aí eu vejo, irmão, que fala assim, anda na minha presença Isso. e ser perfeito. Que coisa E é. tem outro que fala, ser santos, Porque porque eu sou eu sou santo. santo. Então, não é o que eu faço, é o que eu sou. Eu sou filho de Deus, então a santidade acontece em uma forma de andar. É, Por isso que a palavra santificação virou para muitos um dogma, um uma dogma. forma, um comportamento. Falava sem santidade, ninguém verá o Senhor. Isso. Mas está falando que sem o Espírito, sem a presença de Deus, sem andar no Espírito, ninguém vê ao Senhor. Não é Isso. que o meu comportamento vai fazer que eu veja a Deus. Eu sou lescano porque meu pai é lescano. Hum. As filhas do Vitor são Villalba porque Victor é Villalba. Isso. É a procedência, irmão. Isso. E é andar nesse espírito para andar na santificação. Isso. Que linda, que palavra que te cheia de fortalecimento Amém. interior, irmão. Glória a Deus. Porque seguimos a paz e a santificação. Bom Nós ter estamos coração puro, irmão. seguindo, Querendo ser- estamos seguindo somente. Parece Aleluia. que o caminho já está trilhado, irmão. Amém. É Tem verdade. vezes que a carne quer entrar no território espiritual e tem um comportamento melhorado, Verdade. Isso. mas é andar, Amém. andar no espírito, andar na santificação, seguir a paz com os que de coração puro Invoca o nome invocam do Senhor. Amém. Irmã, é muito rica isso que a irmã Lília acabou alinhavando aí, né? Porque é muito importante colocação, porque muitas, quando a gente já, nós no conceito religioso, a gente via como uma santificação algo que nós estávamos fazendo. Isso. Então é um conceito de frustração, porque é um conceito que você não consegue, Sim. né? Então, agora, quando você vê essa obra realizada em Cristo, e nele está a santificação, nele estamos sendo santificados, mostra que tudo isso é como se o Senhor, como se o próprio Pai nos olhasse em Cristo já como se fosse a multiplicação do Filho primogênito. Isso. É a imagem e semelhança, né? Então, é um processo que realmente não é feito, por isso que é pela graça, irmão. Amém. Pela graça sois salvos, isso é um dom de Deus, não de homem, para que ninguém se glorie, para que, você já notou que o Senhor está nos conduzindo Amém. para nos tirar da religiosidade de nós mesmos, da nossa carne, Sim. porque essa religiosidade nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas. É verdade. Ficamos cheios de dogmas, com medo, ou porque é um conceito de um aperfeiçoamento da carne, que a carne tem que ser eliminada, Sim. né? Então, é muito rico, né? E essa palavra de Tessalonicenses, ela fecha: Sim. estejam irrepreensíveis para a Amém. vinda do Senhor. Aleluia. A santificação, corpo, alma e espírito, né? Espírito. seja Né? guardado. Então, nós sabemos que lá no final, um corpo glorioso, o Senhor Sim. fala, né? É. Mas o Senhor fez em Cristo a santificação e nele permanecemos, somos justificados e santificados, e pelo lavar da palavra, você viu como que é importante o lavar da palavra, irmão? Que Porque o riqueza. lavar da palavra, irmão, eu vou falar para você, passa 1, 2, 3 dias, passa 4 dias sem lavar a palavra. Ih, que sujeira que começa a Cheia, aparecer. irmão. Que sujeira. É Você já sujo. começa a razoar com pensamentos, você começa a criar muralhas entre os irmãos, você começa a ter sofisma. Irmão, isso não precisa de uma semana, é 3, 4 dias. Sim. Um dia. Um dia, né, irmão? Um dia. Agora, quando você realmente vê esse lavar da palavra que nós estamos fazendo agora, você pega todos esses versículos numa sequência que o Senhor nos conduziu, né? Poxa vida, que precioso, né? Que Amém. maravilha, né? E o Senhor teve que deixar um recado lá, porque no começo eu estava tentando lembrar. Quando ele fala para os discípulos não sair de Jerusalém,
porque ainda não tinha soprado, né, o Isso, Espírito, né? Falou, vocês não saem daqui, isso. né? Mas depois ele fala dos meus irmãos, Aleluia. meu pai, nosso pai e seus irmãos. Irmão, olha, o Senhor nos coloca em Cristo. E aí você vê que essa obra perfeita de Deus de eternidade, olha como que é difícil. Lá no passado, a gente só via sombra, só sombra do sacrifício. Mas aquilo que o irmão Carlos leu sobre, eu acho que eu pulei aquele versículo. Eu falei, puxa, como que Abraão já, como que Abraão viu o Senhor? Isso, Ele viu o Senhor ali no Monte de Moriá, né? isso. Porque foi 3 dias, irmãos. Ele ali conversando com Deus, deu volta. Aí, na hora que ele vai, ele enxergou, o Senhor colocou, Deus permitiu ele enxergar a Verdade. posteridade, enxergar. Irmãos, e olha como que o Senhor estava guardando a santificação em Deus, que Deus é santo. É Amém. santificação, justificação. Você vê que ele começa lá quando Adão ele tem coloca uma, não é folha, tem que ser uma pele de animal cobrir, Sim, porque já é morte. E depois ele vem trazendo, sabe o que que eu lembrei? Dá também do sangue nos umbrais das isso. portas, Eu lembro. onde que ele guarda, né? Então, irmão, você vem vindo trazendo lá da sombra. Olha, a paciência de Deus com o ponto também que ele coloca Israel naqueles 400 anos num período de silêncio, sem os profetas, sem falar nada. E espera. Aí depois ele traz lá o evangelista João, o servo fiel do Senhor, né? É isso. É Então eu vejo, impressionante. Senhor, que história impressionante. Não é que história, que, que maneira com que Deus trabalha, né, irmão? Só o Senhor. Muito Amém. obrigado, né? Aleluia, aleluia pela palavra, viu? Muito rica. Amém. Amén. La barra. Acho que o resumo do que Deus quer fazer em minha vida, na vida de todos, é Tessalonicenses, né? Capítulo Sim, 5, 23. sim, É totalmente. resumo de tudo que Deus quer fazer. E o mesmo Isso. Deus de paz, Santifique. não é um Deus diferente, né? Sim. Vos santifique em Em tudo. tudo. Isso. Aí e aí ele fala o que é em tudo. E todo o vosso espírito tem as partes dele também. Consciência, intuição, Sim, o que é? Esqueci o outro, consciência, intuição e comunhão, né? E a Comunhão. vossa alma é mente, vontade, emoção e o nosso corpo também. Porque, Sim. assim, o pecado em si, ele estragou muito a parte da parte do homem completo de Deus. Então, Deus sim. precisava santificar, precisa, né, e deseja, e ainda mais não é só isso, ele deseja conservar. Imagina o versículo como fica falando, conservar íntegros. E quem que é íntegro por si mesmo? Não é, ninguém é íntegro por si mesmo. Afinal de contas, Deus quer fazer isso, né? E ainda mais irrepreensíveis. Ou seja, quando o Senhor voltar, na vinda do Senhor Jesus Cristo, vai acontecer aí. Só queria falar, por exemplo, irmãos, fora disso, é interessante, a santificação posicional fala para você quem é você em Cristo. Você é em Cristo o que é santo? Diga quem diga Sim. alguma coisa, Satanás não pode falar nada também. E aí tem aquele versículo que fala assim que no futuro o que o Senhor vai fazer conosco é e tendo de levar muitos filhos à glória. Para a glória. Isso é a razão do ciúme de Satanás, não é? É. Sim. Esse ciúme de Satanás, muitos filhos irão à glória. E ele não vai poder, ele vai para o lago de fogo, né? Então, a posição nós em Cristo está nos mostrando que em Cristo somos santos, Isso. Amém. posicionalmente, mas tem uma santificação que é progressiva também. Aí Sim. fala do teu viver diário, dia a dia. Isso. E nessa questão do dia a dia tem a mente, tem a nossa vontade, tem a nossa emoção. E a Bíblia vai falando várias coisas que o Senhor vai fazer. Por exemplo, a nossa mente tem que colocar no Espírito para ganhar vida e paz. A mente tem que ser renovada e assim por diante, né? Então, esse vamos dizer, vamos usar. Eu sei que o Vitor não usou essa palavra. Seria a salvação total e completa que Deus vai fazer em nós. Agora,
O que que não é santidade ou santificação? Não é um sinônimo de isolamento, não é que a vida vamos lá no monastério, né? Vamos Isso, lá, Sim. todo mundo vamos fazer uma casa lá no monte, ficar longe de tudo. A carne continua do mesmo isso. jeito, mas ela é mais assim, ela para a santificação completa de Deus fazer efeito na nossa vida, é, a gente precisa cooperar com o Senhor. Agora, Sim. aí tem um versículo também que eu queria usar, Filipenses capítulo 2, 12 ao 13. Eu não Hum, Eu sei estava como com que ele vocês aberto têm essa aqui. tradução, né? É isso aí, É, irmão. Eu pode estava com ler. ele aberto. Eu pensei nisso que você falou. Que Filipenses assim, 2, pois, 12 ao 13. amados meus, vou ler para você, você continua. Assim, pois, Uhum. amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com Com temor e temor e tremor. tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Então, tem uma Pode? força que opera, a força própria de Deus, né? E Sim, então, aí, por um lado, Deus quer operar, mas por outro lado, e eu tenho que também cooperar com isso, para que o desejo de Deus, porque tem um desejo de Deus. Na minha carne, eu não tenho desejo nenhuma dessas coisas. Mas assim, sim, quando eu vou na palavra, como o irmão já falou muito bem, eu acho que o mais prático para nós é a palavra, irmãos. Não tem outra coisa. A palavra que opera quando a gente vai de forma correta a palavra e tem comunhão com a palavra e pondera a palavra e medita na palavra e ora a palavra até mesmo, né? A gente pode fazer isso aí. Repete a palavra e vai memorizando a palavra e de tantas formas, né? Ela fornece dentro de nós um desejo enorme, porque é a palavra que está fazendo. Porque se sim, eu se eu ouço só uma vez uma coisa, até eu posso ficar impressionado. Mas com certeza a minha carne é muito mais forte. Então ela não sim, responde à obediência. Então a palavra faz com que eu possa responder de uma maneira tenha uma obediência ativa. Porque o Paulo diz, desenvolver a sim, vossa salvação. Isso é a minha responsabilidade. Se quero experimentar a santificação completa, eu tenho que ter até temor e tremor. Não é medo, no sentido de medo de Deus. Porque claro que tem que ter medo no final de contas, porque senão a gente vai ter problemas, né? É Sim. terrível, né? Aí ele fala assim, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar. Então, por meio de que é? Claro, pela palavra, e a sim. palavra é o Espírito. E o que é o Espírito? O que é a palavra? É o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. O Amém. Verbo se fez carne, né? E o Verbo, que é carne, é a palavra. Então ela tem a força operante, né? E aí aquele versículo que vocês já leram muito aí o Senhor nos lava por completo. Olha, a nossa mente precisa ser lavada de muitas coisas, a minha, acho que de vocês Sim. também, né? Vou excluir vocês também. Todos nós, né, irmão? A nossa mente Todos. precisa ser lavada, irmão. E ela Amém. precisa ser renovada também. A nossa mente é muito antiga, conhece pouco Deus, então ela é antiga demais. Não estou falando isso Sim. do pecado. Quanto mais a gente vai na palavra, a gente pode até ponderar, às vezes, pelo que o Senhor fala, Sim. né? Imagina, e eu também nunca imaginei que o Abraão já tinha visto o próprio Senhor. Imagina e é pela palavra, é Deus falando com ele teve aquele sentimento correto, irmãos. Então, é a palavra que realmente nos lava por completo e ela irá nos santificar por completo. A obediência também é pela palavra. Não é pelo teu achismo, não é porque você é boa pessoa, né? Mas é porque Deus produz em nós o fazer e o querer pela sua boa vontade. Vontade, né? Amém. Amém. Só isso aí. Amém. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Ó, eu acho que eu tenho que ler esse versículo de Hebreus aqui, irmão. Pode, irmão. Capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, Amém. sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter sido feita a purificação dos pecados, Aí. assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia, irmão. Aleluia.
Glória a Deus. Você Glória a vê Deus, né? Por palavra, né? Colossenses 1,15, né? Acrescentando o que o irmão leu agora. Este é a imagem do É Deus invisível, o primogênito de toda a criação. o primogênito de toda a criação. É, alguém falou uma vez, explicando isso aqui, que eu fiquei pensando, né? Quando você lê o 15, é, você não pode entender que Cristo foi criado, mas a partir de Cristo, Deus creia. É isso que nós precisamos entender. É, Porque ele é Deus, propriamente dito, né? Então ele diz, sim, este, e quando fala este, você tem que ver a ele ressuscitado, glorioso. é a ressuscitação. Este Este é a é, imagem. é a imagem de Deus. Da imagem de Deus invisível, ou Sim, primogênito de toda a criação. Então, eu entendi a primogênito de toda a criação, é a criação que Deus fez, mas de toda a criação do que Deus queria, é da nova criação. nova criação. Por isso que ele é o primeiro dentre muitos, primogênito Dentre, entre é, muitos irmãos. Então, aqui você tem a definição do que Deus queria. O mistério de Deus oculto, revelado na pessoa de Cristo e manifestado na sua plenitude. Porque amém. nele, Deus já tem tudo. Deus não tem. O corpo dele habita a plenitude de Deus. E ele é o primeiro entre muitos irmãos. Isso é maravilhoso, irmão, de toda a criação. Amém. Amém. Eu sei que o irmão Mauri Aleluia. gosta muito de quando. Eu também gosto, irmão, o pôr do sol, né? E a gente fica maravilhado. E às vezes eu pego assim o leito de rio, tá de manhã, e você vê essas coisas lindas, Vendo. os passarinhos. Porque quando a gente fala da criação, é maravilhosa. Mas, irmão, a manifestação, a euestesia de Deus, Sim. a criação geme e aguarda a euestesia dos filhos de Deus, que é a Amém. nova criação, né? É a Nova criação criação. plena do que Deus queria. O plano de Amém. Deus sempre foi isso, irmãos. É claro que não descarta essa criação que Deus, porque é maravilhosa, né? A gente desfruta. Mas aquilo que se é revelar é maravilhoso também. Irmãos. Maravilhoso. E se alguém está em Cristo, Aleluia. É nova Efésios, criatura. Efésios 4, 22 Hum, e 20 até o 23, 22 fala assim: quanto à antiga maneira de viver, hum, que a santidade ou santificação fala de viver também. sim. Fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe com desejos enganosos. Ele continua enganando, né? Hum, E serdes renovado no vosso modo de raciocinar, amém. que é a mente, né? Isso vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. amém. Aí ele fala assim, para ser mentiroso, Paulo falou, né? Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros um no mesmo corpo. Então aí ele fala assim que a santidade, o versículo fala muito, revestido do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Claro, o próprio Senhor Jesus é a própria verdade, mas para nós, de modo prático, é a palavra dele, né? Verdade. Amém. Maravilhoso. Glória a Deus. Irmão, eu quero deixar um abraço, mas vou deixar um versículo aqui. Tá bom. Em Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que Esse aí. lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, Amém. para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre nas cidades pelas portas. E o Aleluia. Espírito e a noiva dizem: Vem. Vem.
Aquele que ouve, diga, vem. E Venha, aquele que tem sede, venha. venha. A quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Fechou. Aleluia. Fechamento de ouro, irmão. Amém, amém. Graça e a paz, amados irmãos. Graça e Amém, paz, amém. irmão. Alegria, Vamos hein? encher todo dia de Amém. azeite as nossas vasilhas. Tá bom. Amém. Aleluia. Um Amém, abração. amém, Bom amém. descanso. Bom Bom Amém. descanso, descanso. irmãos. Até Amém. domingo. Bom descanso. Até domingo. Tá bom.